Seja muito bem-vindo a mais um capítulo desta jornada através das Escrituras. Hoje, mergulharemos no livro de Levítico, um dos mais sagrados de toda a Bíblia, onde Deus revela a Israel como se aproximar de sua santidade. Antes de continuarmos, peço que você curta este vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Isso fortalece este trabalho e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Prepare o seu coração, pois juntos veremos como o Senhor ensinou seu povo a adorá-lo, a honrá-lo e a viver em santidade diante da sua presença. Capítulo 1. Holocausto, Olá. A oferta queimada. O Senhor chamou a Moisés, e da tenda da congregação falou com ele, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, do rebanho ou das aves. A primeira oferta apresentada é o holocausto. Em hebraico, olá, a oferta queimada. Aquele que desejasse oferecer o holocausto deveria trazer um animal macho, sem defeito, de sua própria vontade, à porta da tenda da congregação, diante do Senhor. Ali, o ofertante colocaria a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando entrega total e aceitação diante de Deus. Então o animal seria imolado perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, preparariam o sangue e o aspergiriam ao redor do altar. O holocausto era totalmente consumido pelo fogo, nenhuma parte era comida, representando dedicação completa e consagração a Deus. O sacerdote colocava tudo sobre o altar, e o aroma subia como cheiro suave ao Senhor. Para aqueles que não podiam oferecer do gado, havia a opção de oferecer cordeiro ou cabrito, e para os mais pobres, pombas ou rolas. Assim, do maior ao menor, todos tinham lugar diante de Deus para buscar sua presença. Capítulo 2. Minchá, a oferta de manjares. A segunda oferta descrita é a minchá, a oferta de manjares, uma oferta de gratidão e dedicação. Aquele que oferecia minchá trazia farinha fina, sobre a qual se colocava azeite e incenso. O sacerdote tomava um punhado dessa mistura como memorial e queimava sobre o altar, como cheiro suave ao Senhor. A minchá podia ser apresentada de várias formas: cozida no forno, assada em frigideira ou preparada em chapa. Porém, toda oferta de manjares deveria ser sem fermento e sem mel, pois o fermento simbolizava corrupção e o mel, deterioração. Nada impuro deveria ser apresentado diante do Senhor. Entretanto, todas as minchá deveriam ser temperadas com sal, pois o sal representava a permanência, a aliança eterna do Senhor. Parte desta oferta era queimada ao Senhor, e a outra parte pertencia aos filhos de Arão, os sacerdotes, como porção santíssima dentre as ofertas. Assim, o povo não adorava somente com animais, mas também com o fruto de seu trabalho, reconhecendo que tudo vem das mãos do Senhor. Capítulo 3. Shelamim, a oferta pacífica. O Senhor falou novamente a Moisés, dizendo: Se a oferta for um sacrifício pacífico, shelamim oferecido ao Senhor, seja do gado ou do rebanho macho ou fêmea, deverá ser sem defeito. A oferta pacífica, chamada em hebraico shelamim, era uma oferta de comunhão, celebração e gratidão pela paz concedida por Deus. Aquele que oferecia o shelamim apresentava o animal diante do Senhor, reconhecendo que a paz, a prosperidade e a comunhão vinham de Deus. O sangue era apresentado diante do altar pelos sacerdotes, e certas partes do animal eram queimadas como oferta ao Senhor. O restante era repartido em refeição sagrada, consumida em comunhão entre o ofertante, sua família e os sacerdotes. Por isso, a oferta pacífica era uma celebração da amizade e da comunhão com Deus, um momento de alegria e gratidão pela bondade do Senhor. Além disso, ao trazer o shelamim, o ofertante reconhecia que a paz verdadeira não vinha da força, da guerra ou de alianças humanas, mas somente da presença
e da bênção do Deus de Israel. Capítulo 4. Hatat, a oferta pelo pecado. O Senhor também declarou a Moisés: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, fazendo o que não deveria ser feito, oferecerá uma oferta pelo pecado. Esta oferta é chamada em hebraico Hatat, a oferta pelo pecado, e tinha o propósito de purificar e restaurar a comunhão com Deus quando alguém transgredia sua lei sem intenção deliberada. Havia ordem específica conforme a posição de quem pecava. Se o sacerdote ungido pecasse, trazendo culpa sobre todo o povo, deveria oferecer um novilho ao Senhor. O sangue era apresentado diante do santuário, e o sacerdote intercedia por si mesmo e pela congregação. Se a congregação de Israel pecasse coletivamente, um novilho seria oferecido como hatat, em favor de toda a nação. Se um príncipe pecasse, deveria trazer um bode sem defeito, e se um homem comum do povo pecasse, poderia trazer uma cabra ou cordeira. Assim, cada pessoa, do maior ao menor, tinha acesso ao perdão e à purificação pelo Senhor. O hatat mostrava que o pecado, mesmo não intencional, feria a santidade de Deus. Mas ele, em sua misericórdia, providenciava o caminho para o perdão e restauração. Capítulo 5. Continuação da oferta pelo pecado. O Senhor continuou estabelecendo situações em que alguém deveria trazer a oferta de hatat. Quando testemunhasse algo e não declarasse, quando tocasse algo impuro, ou quando fizesse um juramento imprudente. Ao reconhecer a culpa, deveria confessar o pecado e trazer a oferta ao Senhor. Para que ninguém ficasse impedido de ser perdoado, o Senhor forneceu alternativas conforme a condição de cada pessoa. Se não pudesse trazer uma ovelha, poderia trazer 2 aves, e se nem isso tivesse condições, então farinha seria aceita como oferta. Assim, desde o mais rico ao mais pobre, todos tinham acesso ao perdão e ao caminho para a purificação diante de Deus. O Senhor também instruiu sobre a oferta pela culpa, Hasham, que seria explicada de forma mais completa adiante. Ela tratava de situações específicas de transgressão que necessitavam de reparação. Capítulo 6. Instruções sobre as ofertas. O Senhor falou a Moisés, detalhando instruções adicionais sobre as ofertas, para que os sacerdotes ministrassem corretamente perante o Senhor. Sobre o holocausto, olá, o Senhor ordenou que o fogo ardesse continuamente sobre o altar, deveria nunca se apagar. Se, todas as manhãs, o sacerdote alimentaria o fogo com lenha e colocaria a oferta sobre o altar, mantendo a chama acesa como símbolo da adoração constante a Deus. Sobre a oferta de manjares, minchá, o sacerdote tomaria uma porção para queimar ao Senhor, e o restante seria comido pelos sacerdotes em lugar santo, pois era coisa santíssima. Assim também havia instruções claras sobre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Elas eram santíssimas e deveriam ser comidas no átrio da tenda da congregação pelos sacerdotes, exceto quando o sangue fosse levado ao interior do santuário. Nesses casos, a oferta não poderia ser comida. O Senhor revelou ainda princípios de santidade. Tudo que tocasse a carne da oferta ficava santo e tudo deveria ser feito com reverência. Assim, a adoração não era apenas o ato de oferecer, mas também a forma como se tratava aquilo que era consagrado ao Senhor. Capítulo 7. Porções sacerdotais das ofertas. No capítulo 7, o Senhor estabeleceu instruções detalhadas sobre a oferta pela culpa, Hasham, que seria apresentada para reparar pecados específicos, especialmente os que envolviam dano ao próximo ou violação das coisas sagradas. A restituição era necessária, e o ofertante devolveria o valor acrescido de mais 1/5, mostrando que arrependimento verdadeiro incluía reparação. O Senhor também falou sobre as porções pertencentes aos sacerdotes. Na oferta pacífica, Shelamim,
Partes específicas do animal eram dadas aos sacerdotes como porção sagrada. Além disso, o ofertante era instruído a comer sua porção da oferta dentro do tempo determinado, uma parte no mesmo dia e o restante no dia seguinte. Nada deveria ser deixado até o terceiro dia para que não houvesse impureza. Deus também proibiu seus filhos de comer gordura e sangue. A gordura pertencia ao Senhor nas ofertas, e o sangue era símbolo da vida, reservado apenas para a expiação no altar. Essas leis reforçavam a santidade das coisas que pertenciam a Deus. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. O dia chegou em que o Senhor cumpriria o que havia prometido a Moisés. Arão e seus filhos seriam separados como sacerdotes para servirem ao Altíssimo. Moisés reuniu toda a congregação diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos foram trazidos perante o povo. Moisés lavou Arão e seus filhos com água, simbolizando purificação para o serviço sagrado. Depois, vestiu Arão com as vestes sacerdotais, o manto, o éfode, o peitoral com as 12 pedras representando as tribos de Israel, e colocou a mitra em sua cabeça, com a lâmina de ouro que dizia: Santidade ao Senhor. Assim, Arão foi separado como sumo sacerdote diante de todo o povo. Moisés ungiu o tabernáculo e todos os seus utensílios com o óleo da unção, consagrando-os ao Senhor. Derramou óleo sobre a cabeça de Arão, unção que o separava para o sacerdócio. Depois, Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre os animais trazidos para a oferta, e Moisés ofereceu o holocausto, a oferta pelo pecado e o shelamim, consagrando-os ao Senhor. Então Moisés tomou do sangue e do óleo da unção e aspergiu sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Assim, foram santificados para exercerem o sacerdócio perpétuo diante do Senhor. Durante 7 dias, eles permaneceriam à porta da tenda, guardando o estatuto do Senhor, até que o período de consagração se completasse. Assim, toda a congregação viu que o Senhor havia separado Arão e sua descendência para serem seus sacerdotes. Capítulo 9. O início do sacerdócio de Arão. Chegou o 8º dia, o dia tão aguardado em que Arão e seus filhos iniciariam o serviço sacerdotal diante do Senhor. Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel e apresentou diante deles as ofertas que deveriam ser sacrificadas: um bezerro como oferta pelo pecado, hatat, e um carneiro como holocausto, olá, para que Arão se apresentasse purificado diante do Senhor. E para o povo, um bode como oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro como holocausto, um boi e um carneiro como oferta pacífica, shelamim, e a oferta de manjares, minchá, misturada com azeite. Arão aproximou-se do altar e ofereceu os sacrifícios conforme o Senhor ordenara. Depois, levantou as mãos e abençoou o povo. Então Moisés e Arão entraram na tenda da congregação e saíram, abençoando novamente o povo, e naquele momento a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao verem isso, todo o povo jubilou e caiu sobre o rosto, em reverência diante do Deus vivo que havia recebido a oferta. Capítulo 10. Nadab e Abiú. Mas enquanto a glória do Senhor ainda impressionava Israel, algo inesperado e terrível aconteceu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram seus incensários, puseram fogo neles, colocaram incenso e apresentaram diante do Senhor fogo estranho, que ele não lhes havia ordenado. O ambiente que momentos antes estava cheio de reverência, agora tomou um clima de tensão. Eles avançaram com o incenso como se pudessem ministrar diante de Deus à sua própria maneira, ignorando a santidade e a ordem estabelecida pelo Altíssimo. Então, de repente, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram ali, diante do Senhor. O impacto foi imediato. Silêncio, espanto,
Temor tomou o povo. Arão, o pai deles, permaneceu imóvel, sentindo o peso da santidade de Deus, pois Moisés disse a ele: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegam a mim e glorificado diante de todo o povo. Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou que levassem os corpos de Nadab e Abiú para fora do acampamento. Arão e seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, foram instruídos a não demonstrar luto publicamente naquele momento, pois estavam consagrados ao Senhor. A responsabilidade deles diante da santidade de Deus era grande e não deveria ser manchada por atos de insubmissão. O Senhor ainda advertiu Arão para ele e seus filhos não bebessem vinho ou bebida forte quando entrassem na tenda da congregação, para que pudessem discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar ao povo todos os estatutos do Senhor. Assim, o capítulo serve como um marco de temor e respeito. A santidade de Deus não pode ser tratada de forma leviana. Capítulo 11. Leis sobre os alimentos puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e Arão, apresentando as leis sobre os animais que poderiam ou não ser comidos por Israel, para que fossem um povo separado em sua dieta e santidade. Entre os animais terrestres, poderiam comer aqueles que têm a unha fendida e ruminam, como o boi, a ovelha e o cabrito. Mas alguns que tinham apenas uma dessas características eram considerados impuros, como o camelo, o coelho e o porco. Entre os animais aquáticos, somente os que tinham barbatanas e escamas eram permitidos. Entre as aves, várias foram declaradas impuras, como a águia, o falcão, o corvo e o abutre. Insetos e pequenos animais que rastejam sobre a terra eram impuros, exceto algumas espécies de gafanhotos que podiam ser consumidas. O contato com o que era impuro também exigia purificação. Essas leis tinham o propósito de ensinar Israel a distinguir entre o puro e o impuro, entre o que é santo e o que não é, para que fossem um povo separado para o Senhor em todas as áreas da vida, até mesmo na alimentação. Capítulo 12. Purificação após o parto. O Senhor falou a Moisés sobre a purificação da mulher após o parto. Se uma mulher desse à luz um menino, seria considerada ritualmente impura por 7 dias, e ao 8º dia, o menino seria circuncidado. A mãe permaneceria em purificação por 33 dias. Se desse à luz uma menina, o período seria dobrado. Ao final dos dias da purificação, a mulher deveria trazer ao sacerdote uma oferta de holocausto, olá, e uma oferta pelo pecado, hatat. Assim, o sacerdote faria expiação por ela, e ela seria declarada pura. Isso não era castigo, mas um lembrete da santidade de Deus e da necessidade de purificação para se aproximar dele. Capítulo 13. Lei sobre a lepra. O Senhor instruiu Moisés e Arão sobre como tratar pessoas com manchas e enfermidades na pele, conhecidas como lepra, termo que abrangia diversas doenças de pele. O sacerdote examinava a pessoa e, conforme sinais e profundidade da mancha, declarava se estava pura ou impura. Se a lepra fosse confirmada, a pessoa deveria ficar isolada fora do acampamento, com roupas rasgadas, cabeça descoberta e cobrindo o lábio superior, clamando: impuro, impuro. Isso não era crueldade, mas proteção da comunidade e simbolismo espiritual sobre a separação que o pecado causa. As roupas e até objetos podiam ser contaminados e deveriam ser queimados ou purificados conforme a lei. Israel aprendia visualmente que a impureza se espalha e deve ser tratada com seriedade. Capítulo 14. Purificação do leproso. O Senhor estabeleceu o ritual de purificação para aquele que fosse curado da lepra. O sacerdote saía do acampamento para examinar o indivíduo curado. Então se traziam 2 aves vivas, madeira de cedro, estofo vermelho e risopo. Uma ave era sacrificada sobre águas correntes, a outra
Com os outros elementos, era mergulhada no sangue da primeira e solta viva no campo, simbolizando vida renovada e libertação. A pessoa lavava-se, raspava todo o cabelo e aguardava 7 dias. No 8º dia trazia ofertas: Hatat pela purificação, Olá pela consagração e Minchá pela dedicação. Se fosse pobre, havia oferta proporcional. Assim, o Senhor abria caminho para o restaurado retornar à comunidade e à adoração, mostrando que Deus não apenas julga, mas também restaura. Havia até instruções para casas com sinais de lepra. Se a praga persistisse, a casa era demolida, ensinando Israel que a impureza não deve ser tolerada nem deixada crescer. Capítulo 15. Impurezas corporais. O Senhor estabeleceu leis sobre impurezas decorrentes de secreções do corpo, tanto de homens quanto de mulheres. Essas situações tornavam a pessoa impura temporariamente e exigiam separação do culto e lavagem para posterior purificação. Essas leis ensinavam que Israel deveria ser santo em todas as áreas da vida, até mesmo nas mais íntimas. Pureza não era apenas espiritual, mas também física e simbólica. Israel era um povo que deveria se aproximar do Senhor com corpo e alma consagrados. Capítulo 16. O dia da expiação, Yom Kippur. Chegamos ao coração do livro, o dia mais sagrado de Israel. O Senhor instruiu Moisés após a morte de Nadab e Abiú, explicando que Arão não poderia entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, mas somente no dia da expiação, Yom Kippur, e com rigorosa santidade. No 10º dia do 7º mês, Arão se vestiria com simples roupas de linho, deixando de lado suas vestes gloriosas, simbolizando humildade ao entrar diante da presença de Deus. Primeiro, ofereceria Hatat por si e por sua casa. Depois, receberia 2 bodes para o povo. Um seria sacrificado como oferta pelo pecado, e o outro seria o bode emissário, Azazel. Arão lançaria sortes, um bode para o Senhor, outro para Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado, e Arão levava seu sangue para dentro do Santo dos Santos, aspergindo diante da Arca da Aliança, purificando o santuário das impurezas e pecados de Israel. A fumaça do incenso cobria o propiciatório, simbolizando a glória do Senhor. Então Arão colocava ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessando sobre ele todas as iniquidades, pecados e transgressões de Israel. O bode era levado ao deserto, simbolizando que o pecado do povo era levado para longe. Deus retirava sua culpa. Esse ritual purificava o santuário, o sacerdote e todo o povo. Era um dia de humildade, jejum e reverência. Nesse dia, Israel experimentava perdão, purificação e reconciliação com Deus. Era o dia em que Deus restaurava seu povo e renovava sua aliança de misericórdia com eles. Assim concluímos os capítulos 1 a 16 de Levítico, o livro da santidade, onde o Senhor ensina seu povo a se aproximar dele com reverência, pureza e coração consagrado. Que esta mensagem inspire você a buscar uma vida de santidade diante do Deus que é puro, justo, misericordioso e digno de toda a adoração. Se este vídeo abençoou a sua vida, curta, comente e se inscreva no canal. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te acompanhe até o próximo capítulo desta jornada pelas Escrituras.